dia, sejam muito bem-vindos ao Agrofag Especial Show Rural Copavel 2024. Professor Celso, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Nós estamos aqui acompanhando esse evento em mais uma edição, mostrando muitas novidades, novas tecnologias, o que traduz bem o que é o Show Rural Copavel, né, professor? Sensacional. O Show Rural Copavel está com muita inovação, máquinas novas, bioinsumos, variedades, cultivares. É um show realmente, mas um show que mostra a pujança que tem o agronegócio. Muito bom. É isso mesmo. E já que a gente falou sobre várias novidades aqui, né, nós preparamos diversas reportagens, inclusive o senhor tem ideia de quantas foram? Foram muitas, né? Nosso editor vai ter problema para selecionar, mas com certeza vai selecionar as melhores e aquelas muito eficientes. É isso mesmo, mas antes da gente mostrar essas reportagens aqui, a gente vai conversar agora com o repórter Reinaldo Japer, que faz a sua estreia hoje aqui no Show Rural. Vamos lá conversar com ele, então? Olha só onde ele está. Japer, e aí, bom dia, tudo bem? Está em cima do touro mecânico aqui no Centro Fag. Exatamente, bom dia, Antoniela, bom dia, professor Celso. Então, para marcar a minha primeira participação aqui no Show Rural, eu aceitei esse desafio de tentar permanecer por pelo menos 8 segundos aqui no touro mecânico. Olha só, esse é um grande desafio, mas eu acho que você vai conseguir. Vamos lá então? Eu estou bem, estou preparado, estou otimista. Cuidado, 8 segundos oficiais, hein? Quero ver se você aguenta, hein, Vitor? Vamos lá então, Japer. Olha só. Vamos lá. Epa, peão! 2. Olha só, lá, meu Deus, a olha habilidade lá. dele. Olha a habilidade do repórter. É que tá conseguindo mesmo. Meu Deus do céu. Não estão pegando Vida live de peão com não é ele. fácil não, hein? Vida de peão não é fácil. Tá conseguindo, Lato. E conseguiu, muito bem. Aí sim. Aê! Japer sobreviveu. Foi muito difícil. Olha, Antoniela, foi difícil, deu aquela friozinho na barriga. Eu achei que seria mais difícil ainda, mas acho que valeu a pena, deu tudo certo. Ele é um ótimo peão. Agora que a gente já viu, então, o Japer dando um show aqui no Touro Mecânico, né, Japer? Vamos conferir essas nossas reportagens preparadas para vocês no Show Rural Copavel 2024, aqui no Agrofag, a partir de agora. O milho branco especial para canjica pode ser uma boa alternativa para a agricultura familiar. Qual é o momento certo para dessecar a soja e evitar perdas na produtividade? Embrapa lança a nova variedade de feijão. IDR aposta na produção de bioenergia a partir dos dejetos animais. Maquinários de última geração agilizam o trabalho no campo. Ramas produzidas em estufas garantem o controle das principais doenças que afetam a mandioca. Soja para consumo humano pode ser uma opção para a rotação de culturas. Centro Fag e Massey Ferguson assinam carta de intenções para promover o intercâmbio de tecnologias na universidade. Acabou de acompanhar então essa assinatura de oficialização da parceria Massey Ferguson por meio da concessionária Camagril com o Centro Universitário Fag para tratar aí desse centro de controle tecnológico. O seu Omar Scanagata está aqui do nosso lado para conversar um pouquinho sobre a importância dessa parceria e agora oficializada, né? Seja bem-vindo, seu Omar. Olha, obrigado. Realmente é uma parceria muito forte, muito antiga. Isso vai trazer muito conhecimento para os alunos, para os meus funcionário, para os meus clientes. Hoje em dia é muito importante que haja um conhecimento de toda essa tecnologia que vocês dispõem. Às vezes você tem um celular e usa só 30% do que ele tem. Hoje você não pode se dar esse luxo na agricultura, a gente tem que ser um pouco mais eficiente. Então estamos criando uma situação que vai ajudar todos.
E agora a gente vai saber do seu Assis, né, reitor do Centro Universitário FAG, para entender qual é essa potência de já ter um centro de controle tecnológico dentro da universidade para que os alunos tenham contato com as técnicas dos maquinários mais avançados. Seu Assis, bem-vindo. Tá, na verdade, nós, quando procuramos a indústria em 2006, nós já estávamos preocupados justamente para que o acadêmico ele conhecesse um pouco como funciona o trator, a coletadeira, enfim, todo o equipamento da MASSE. Nós achamos que seria muito importante e quem ganharia a própria indústria, porque o acadêmico dali ele já sairia tendo conhecimento da sua marca, que é a MASSE Ferguson. Aí nós levamos essa ideia para Canoas e o diretor-presidente diz, olha, se você monte lá o local, monta a escola, que eu acho que a ideia é boa, vai ser a primeira escola do Brasil, mas que pode contar conosco, nós daremos toda a cobertura e o que for lá é o que nós temos de melhor no mundo. Então esse era o nosso objetivo, eu estou satisfeito porque quem vai ganhar com isso é o nosso acadêmico. Já que, na prática, né, os alunos já vão ter contato com o que há de mais novo no mercado. Isso é uma grande vantagem, né? Eu sempre falo que a FAG tem uma preocupação muito grande em todos os cursos com a parte teórica, que é a base. Mas a gente tem a mesma preocupação com o mercado de trabalho, com os nossos estágios, com a parte prática. E essa parceria com a MASSE Ferguson veio para fechar esse que é a cultura da FAG. E deixar bem claro também que é a única instituição de ensino que tem uma parceria com a MASSE Ferguson. Nós estamos hoje aqui num evento aqui próprio para isso, né? Então nós escolhemos esse momento para reforçar essa parceria que já é muito forte. Como vem assim, muitas tecnologias que estão sendo lançadas agora também pela marca, né? E nós estamos reforçando esse trabalho, reforçando essa parceria para trazer toda essa tecnologia para dentro do Centro FAG, para disponibilizar isso para os alunos e, ao mesmo tempo, disponibilizar para os clientes da MASSE e da Camagril, né? Então, é uma parceria de muito sucesso, um ganha-ganha muito interessante. E, assim, a tendência com os anos ir cada vez melhorando mais e se tornando uma referência nessa área de mecanização, né? A FAG sempre esteve muito alinhada ao mercado, sempre uma diretriz da instituição, né? Então você ter toda essa tecnologia, ter toda essa iniciativa, que ela é ímpar, né? Ela é comparável às grandes universidades do mundo, às vezes em outras áreas, às vezes ligadas à tecnologia. Na FAG, na nossa vocação, que é o agronegócio, uma vocação regional, uma vocação também da instituição, entre tantos cursos de excelência, mas a gente tem alguns potenciais, né, que se destacam até pela composição da nossa região. Então, acho que essa iniciativa MASSE, Camagril, FAG, ela já é histórica e lança, de fato, uma luz completamente inovadora para esse cenário no Brasil. A FAG é a primeira universidade parceira da MASSE Ferguson e da Camagril aqui no Paraná. É um programa onde a gente vai ter um centro de operações, onde a gente vai fornecer aos alunos e também aos nossos colaboradores dos concessionários e da fábrica toda a tecnologia disponível no mercado dentro do centro universitário da FAG. Então, basicamente vai ser uma sala de operações, onde a gente vai conseguir acompanhar em tempo real todas as operações que a FAG tem e fornece aos seus alunos na fazenda escola. Então a gente consegue acompanhar todas as operações de plantio, pulverização, colheita em tempo real. A gente acredita que isso é de muita valia para os alunos, pois fornece aos alunos o conhecimento prático e também teórico que a FAG fornece. Então, uma parceria super importante, super estratégica, e a gente com certeza está agregando também mais conhecimento aos alunos. Que legal. E um exemplo disso, né, Anderson, a gente está em frente aqui a esse trator da linha 8700, que é um dos equipamentos que o Centro FAG possui para as operações da Fazenda Escola. Uma operação que está acontecendo num trator como esse vai estar sendo demonstrada em tempo real. Os alunos e os técnicos de vocês vão conseguir acompanhar, isso pode agregar muito e otimizar a operação, né? Sim, a FAG tem esse trator lá na
Fazenda Escolas, então, para os seus alunos. Então, uma operação de plantio, os alunos vão conseguir acompanhar em tempo real o rendimento e como está a operação na Fazenda Escola. Isso agrega muito conhecimento aos alunos e, com certeza, esses alunos saem ainda mais preparados para o mercado de trabalho. Estamos aqui no espaço do IDR Paraná para a gente falar agora sobre o milho branco. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o pesquisador do IDR, o Antônio Alves Ferreira. Antônio, seja bem-vindo ao programa AgroFag. Bom dia a todos. Esse material já está no mercado há mais de 5 anos, onde as grandes empresas que produzem a canjica, né, as farinheiras, procuraram a gente para que a gente colocasse no mercado um material, né, que pudesse suprir as necessidades aí do mercado. E lançamos esse material IPS 127, ele foi bem aceito, cedido, né? É um material com as características boas que a empresa ela gosta, porque é um material de grão duro, frite, né? O aproveitamento para processamento da canjica é bem maior, dá de 80% a 85% de aproveitamento da canjica. O amido é um pouco menor, vai dar uns 20%, né? É um material para questões de plantio. A mesma questões dos tratos culturais que o milho branco tem é o mesmo do amarelo, tá? Questões de praga, de ataque de praga, percevejo, tem que tomar os cuidados, fazer a vistoria de ataque de praga e fazer o controle ali nesse dado para não ter problema na produção da cultura. O importante do milho branco que se deve ter um cuidado é questão de plantio na hora que for fazer um isolamento. Tá? O isolamento tem que ser 200 a 250 metros, né, a distância, ou então por tempo, né, 20 dias, 25 dias, olhar o produtor, o vizinho, né, como que plantou, para não ter o problema de cruzamento, vir pólen do amarelo no material, para não prejudicar né, o material. Tá? Em questões de valor comercial, ele vai de 30%, 40%, até 50% o valor a mais do que o milho amarelo. Na hipótese de que o mercado esteja saturado, o valor de venda ele equivale aí à produção do amarelo. Quer dizer, então, o material tem toda a vantagem, né? Sim, sim. Nutricionalmente, ele é superior ao amarelo? A produtividade dele é igual. Assim, é igual. Igual. A média de produtividade é igual. Ele não tem, porque ele é branco, tem uma produtividade... Outra coisa que eu vou perguntar para você, isso daqui é um híbrido simples? Sim, um híbrido simples. Então o agricultor não pode fazer a própria semente? Não, ele não pode fazer a própria semente, não é uma variedade. Você tem que estar adquirindo, né, a semente com o IDR, os parceiros, né, que integra aí produtor de sementes com o IDR, procurar, né, a nossa unidade de comercialização, né, para indicar os parceiros para que o produtor possa adquirir novos itens. Nova semente. Toninho, vamos dizer assim, toda vez que a gente vem num dia de campo, a gente está acostumado só a ver milho amarelo. Sim. Então chamou a curiosidade aqui. É um nicho especial, pelo que eu vi com você, um nicho especial que tem um rendimento agregado forte, né? Exato. O IDR que desenvolveu isso aí para poder suprir esse nicho especial. Esse nicho especial atender nesse mercado. E outra coisa importante que você falou, né, é como é um híbrido, é um milho, né, polinização cruzada. Exato. Normalmente o agricultor é tentado a fazer a própria semente. Então, não dá para fazer a própria semente, vai dar fazer porque a é um híbrido, vai segregar, vai perder produção. Exatamente, ele vai perder a qualidade também da semente, então... E também o cuidado de ter o espaçamento no tempo, sim, ou o espaço no físico, tempo, né? Exato. Porque se vier pólen de um milho amarelo, vai contaminar e nós vamos ter grãos amarelos aqui, vai perder a qualidade de mercado. Exato. De fazer a canjica. E com certeza, essa distância, se não respeitar esse isolamento, você vai ter problema aí na produção do milho branco. Quem for plantar tem que fazer uma venda, fazer uma venda antecipada para que a empresa possa, senão fica difícil depois de comercialização. Exatamente, tem que fazer uma venda antecipada, conversar aí com a farinheira, quem processa a canjica, para que possa já ter o seu produto e já vender. Já ter o mercado certo. Já mercado, já... É um nicho especializado. Especializado assim, né? já.
reforçando, produtividade é igual ao amarelo? É igual ao amarelo. Porque os caras, o agricultor fala, não, mas o milho branco vai produzir menos. Não, produtividade ia ser igual ao amarelo. Tratos culturais ali, fazer Os igual cuidados ao amarelo, normal do milho amarelo. Exatamente. Para a safrinha, tenho já plantado na safra de verão. Safra e safrinha, então. Antônio, muito obrigado pela sua participação Muito obrigado. aqui no programa AgroFag. Muito obrigado. Ainda aqui no espaço do IDR Paraná, o assunto é soja, destinada para consumo humano. E a gente vai falar sobre uma cultivar específica, essa aqui é a IPR Basalto, com o Max Souto, extensionista do IDR da região de Medianeira. Bem-vindo mais uma vez, Max. Obrigado, Antonella. Obrigado aí todo mundo que está participando, que está assistindo. Falando especificamente da soja, esse aqui é um dos 3 materiais que foram desenvolvidos numa parceria entre a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade Federal de Viçosa e o IDR Paraná, para um nicho específico que é soja para consumo humano. O que é soja para consumo humano? Se você pegar uma soja, pegar a vagem dela, abrir e for consumir, for comer diretamente, ela vai ter um gosto meio de ranço, né? É natural, são enzimas que a soja tem, se chamam enzimas lipoxigenases, né? E que dão essa característica de gosto. Por uma questão de melhoramento genético, a gente não tem a ação dessas enzimas, né? Então a soja ela tem uma textura, um gosto mais adequado, um gosto melhor. E o que isso importa? Na hora de consumir, seja no consumo direto da vagem, em forma de saladas, né? Ou de preparo que você faz em casa. Tofu, né? por exemplo? Ou para fazer o tofu. Vai mudar o gosto do tofu no final? Possivelmente não, mas um processo vai diminuir. E isso vai fazer com que esse mercado tenha uma melhora de rendimento, né? É lógico, é uma questão de nicho, tem que ser uma soja onde a população local tem um interesse, pensando nela como alimentação. Do ponto de vista técnico, ela é uma soja que ela é de cultivo que a gente chama convencional, Antonella. Ela não é uma soja que não é RR ou dessas novas tecnologias, que é Extend, Enlist ou outras tecnologias de organismos geneticamente modificados, tá? O que quer dizer isso daí? Né? Ela, na minha opinião, ela é uma oportunidade que a gente tem de tratar um grande problema que a gente tem, principalmente na nossa região, que são plantas daninhas de difícil controle ou resistentes já à tecnologia de RR, à utilização do glifosato. Como que a gente faz isso, né? Com a utilização de herbicidas com mecanismos de ação diferentes do que o que tradicionalmente são usados. Eu vejo que a longo prazo, o que a gente vai ter dentro de uma mesma propriedade, eu ter rotação de culturas, diferentes culturas, soja, milho, trigo e outras culturas que se apresentem, rotação de tecnologias, vou ter soja RR, soja Enlist, soja Extend e soja convencional, junto com a rotação das moléculas para controle de plantas daninhas. É uma das vantagens, né? A outra vantagem a gente não pode esquecer que eu preciso ter teto produtivo, potencial produtivo, né? Essa é uma soja que aqui para a nossa região, trabalhando aí mais ou menos com 10, 12 sementes, mesmo plantado num período que a gente planta aqui, início de outubro, final de setembro, eu mantenho um alto potencial produtivo aí, passando aí dos 5.000 quilos por hectare, que daria acima dos 200 sacos por alqueires, né? É uma soja que vai ter um ciclo entre 6.2, que a gente chama, pode chegar a 120 a 130 dias, depende um pouco da época do plantio. E mesmo plantando cedo, eu não preciso aumentar a população, porque o período que a gente chama agronomicamente de período juvenil, ela é longo, então ela não vai ficar com uma estrutura pequena. Então mesmo plantando cedo, adiantando o período, eu consigo que ela tenha um porte maior sem ter que aumentar a população. Eu vejo assim, são oportunidades numa chance de fazer uma modificação na estrutura produtiva, né, no nosso modelo de produção, pensando na longevidade da própria agricultura, né, da sustentabilidade do nosso sistema de produção. Inserir também aí, né, uma cultivar diferente, alternativa para a propriedade. Exatamente. Muito bem, Max, obrigada pelas informações aqui sobre a IPR Basalto e a gente segue acompanhando mais do que vocês apresentam aqui no Show Rural. Até a próxima. Obrigado, fica à disposição. Estamos aqui no stand da Embrapa para conhecer melhor a Câmara de Termoterapia. Vamos conversar agora com o Elton, que é analista da Embrapa. Elton, seja bem-vindo ao programa AgroFag. Muito obrigado, é um prazer estar com você de novo. Estamos aqui para esclarecer essa novidade.
específica para a cultura da mandioca, né? Essa Câmara de Gramoterapia. Fala um pouquinho para a gente dessa Câmara e a utilidade principal dela. Sim. Um grande desafio que tem em mandiocultura é você superar as doenças que são transmitidas pelo material de propagação, né? Que aqui no Centro-Sul se chama de ramas, no Norte e Nordeste se chama de manivas, né? Esse material de propagação, ele transmite, ele leva algumas doenças que você, com conhecimento, você pode já selecionar no campo, mas tem algumas que são doenças que você não percebe, elas são doenças sistêmicas que estão dentro do sistema da planta e elas passam e causam prejuízos. Muitas vezes não matam as plantas, mas causam prejuízo. Então esse é um grande desafio. Nós vínhamos fazendo na rede Reniva sempre as análises para conter as duas viroses no material de início de multiplicação, que é a virose do mosaico comum e do mosaico das nervuras da mandioca. Mas essas são duas doenças detectáveis por análises, mas tem outras que não são detectáveis. E a visualização, a análise visual, a inspeção visual não é sempre suficiente. A partir de um trabalho que vem sendo feito há alguns anos, consolidado pelo nosso colega Saulo, com o CIAT, o Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia, que é também um especialista em mandioca, foi adaptada a técnica de termoterapia, que era utilizada em outras culturas, para então se conseguir os resultados para a mandioca. Então assim foram desenvolvidas as câmaras. Isso aqui é uma maquete, né? Eu vou mostrar aqui através de uma maquete, mas o princípio é esse. O processo todo começa, ele é um processo simples, né? Ele é o solo, a base, ela é impermeabilizada com um plástico, ou mesmo pode ser com uma camada de concreto ou de cimento, para que então a umidade permaneça ali, para que você não precise regas constantes. E a umidade dentro é mantida automaticamente por sistemas de bicos nebulizadores, né, que vão restaurar a umidade sempre que ela baixar de 60%. Então a umidade é 60% e a temperatura, quanto mais horas do dia, entre 45 e 55 graus. A mandioca suporta essa temperatura a esta umidade, ela suporta, mas as doenças, os patógenos não suportam. Então você controla podridão radicular, você controla couro de sapo em até 70%, 100% das viroses e várias outras doenças também que são causadas por fungos, fitoplasmas, a bacteriose também, né, que é causada por uma bactéria, ela também é controlada. Então, ao final de 4 meses da planta submetida, ela vai ter nas câmaras, não num protótipo desse, né, mas numa câmara de altura convencional, uma estufa de altura convencional, você vai ter as plantas com altura de 1,5 m. Esse material pode ser cortado e plantado, como a gente já desenvolveu os protocolos na rede Reniva, plantado em viveiros convencionais, né, cobertos de plástico, onde você vai fazer mudas. Então, em 4 meses, nós saímos do material suficiente para plantar 20 metros quadrados e conseguimos produzir 15 mil mudas, né, num período no máximo de 6 meses. Esse espaçamento aqui das mudas, das manivas também tem uma exigência assim para ter o melhor resultado? Sim, para isso se desenvolveu o protocolo. Vamos abrir aqui o protótipo. Então aqui tem uma nebulização, eu vou até desligar por enquanto, tá? O sistema você pode facilmente automatizar, né? O importante é ter as plantas bem distribuídas e elas, para estiolarem, elas vão estar por volta de 10 centímetros de distância, 10 a 12 centímetros, e elas estarem de 5 até 10 centímetros entre plantas. Como você planta manivas, né, com 5 a 6 gemas, elas têm a tendência de, porque estão curtas, remove a dominância apical, elas brotam bastante. Então você não sabe exatamente qual a distância que vai ter, mas na média elas vão se equilibrando e vão fazendo esse padrão sem o excesso de estiolamento, com as gemas não muito longe uma das outras, né,
que senão você tem muito crescimento e muito material e pouca gema. O interessante para passar para o viveiro é ter bastante material em altura e bastante gemas. Tá? Esse processo consegue produzir isso aí. Aqui na região oeste, principalmente, tem uma grande procura, né? Principalmente pelo cultivo da mandioca. Qual que é, então, a principal vantagem para o produtor com esse sistema aqui da Câmara? A vantagem que ele tem, vamos dizer assim, nós propomos dentro da Rede Reniva que esse trabalho seja feito principalmente por profissionais que vão vender mudas ou repassar mudas elite, né? Mudas com alta sanidade. Porque a vantagem justamente é essa, em pouco tempo você supera a questão de doenças que você transmite pela maniva, pela rama, não é isso? Então você consegue com esse tempo ter mudas de alto valor fitossanitário. Certo, então. Elton, muito obrigado pela sua participação aqui na Agrofag. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Obrigado. Um abraço a todos. Agora aqui na Embrapa a gente vai conhecer uma cultivar que é lançamento, a BRS FS 313 de feijão especial. Para falar com a gente sobre isso, José Luiz Cabreira em mais um ano. Seja bem-vindo. Obrigado. Nesse ano de 2024, nesse grande evento, a Embrapa está disponibilizando uma cultivar de feijão tipo jalo. É um feijão que se caracteriza por grãos graúdos. É uma cultivar que temos dentro do território nacional nichos de mercado específico, mais consumidos no centro-oeste, norte do país. Porém, os produtores de feijão aqui do sul, eles já conhecem esse material em outras cultivares, mas não para consumo no Brasil. Eles semeiam, plantam aqui para exportar para outras regiões. Então a BRS FS 313 tem como grande potencial de produtividade, resistência a várias doenças como a antracnose e complexo de Fusarium. Se destaca também por ter uma coloração amanteigada, que nós chamamos, que se caracterizam dentro dos grupos manteigões, mas na verdade o grupo comercial chama-se tipo jalo. Então, para vocês terem uma ideia, são feijões diferentes dos consumidos tradicionalmente, como são os cariocas e pretos, porque o peso de 100 sementes chega em torno de 50 gramas, enquanto que os tradicionais, preto e carioca, pesam 25, 28 até 30 gramas. Temos a característica desse material, que tem um potencial produtivo de excelente qualidade. A colheita pode ser mecanizada, chegando a um teto de 3.200 quilos. Não que não possa ser ultrapassado isso aí. Utilizando boa tecnologia, um solo confortável, corrigido, é possível alcançar além do que está preconizado na produtividade desse material. Qual o ciclo desse material? Para a nossa região, região oeste do Paraná. Esse material se diferencia pelo ciclo semi-precoce. Ele chega com 75 a 80 dias pós-emergência. Os feijões geralmente demoram, de ciclo normal, demoram de pós-emergência até 90, 95 dias. Aqui para o oeste do Paraná, ou regiões com temperaturas mais elevadas, esse material pode fechar até um pouco mais precoce o ciclo. Ele é meio prostrado, né? Não perde com a colheita mecânica? Na verdade, a planta do feijão é uma planta herbácea, né? Não tem aquela resistência que o soja tem.
Então, quando ele entra na fase reprodutiva, que é a R5 e vai até a R9, à medida que essa fase reprodutiva vai evoluindo, a planta de feijão não suporta a carga de vagem, então ela se dobra. Mas não existe uma cultivar que permaneça totalmente em pé dentro do Phaseolus vulgaris, que é a espécie da qual nós nos alimentamos. Então, aí essas questões de implementar um projeto, uma pesquisa para enriquecer o caule e sustentar essa planta de forma que não se acabe. Aí uma boa plataforma, colhendo mais baixo, mais adaptada, você consegue um aproveitamento melhor. O agricultor é extremamente inteligente, ele já fez adaptações dentro das colheitadeiras, das plataformas, colocando dedos levantadores na hora da colheita, né? Porque a planta se dobra, fatalmente se dobra. Então, há necessidade de auxílio desse levantamento da planta para diminuir as perdas. Então, sabemos aí dessas informações, né? O feijão FS 313, especial, né? Do tipo jalo, e o Cabreira apresentando esses detalhes pra gente. Muito obrigada por participar mais um ano com a gente do Show Rural, Cabreira. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Isso aí. Nós estamos aqui em frente à vitrine do biogás e do biometano, uma das novidades esse ano do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que traz uma vivência imersiva. E para falar sobre esse assunto, Erlon Almeida, coordenador de energias renováveis do IDR. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Antoniela. É um prazer estar com vocês. Muito bem. Erlon, então conta pra gente como é que é essa imersão, né, que o público está presenciando aqui, está conhecendo um pouquinho mais do trabalho que vocês realizam aí com o biogás e o biometano. Bom, nós trabalhamos num programa que é o Renova Paraná, que está multiplicando no ambiente rural paranaense a geração própria de energia, energias renováveis, solar e biogás. O que ocorre é que o biogás, o produtor rural de forma geral, ele está muito mal acostumado ainda, ele não está habituado ao biogás. Então nós temos que mostrar para ele o que é o biogás, o potencial que tem a partir de tratamento de dejetos e também de aplicação de uso de resíduos agroindustriais. Então a vivência ou imersão ou vivência imersiva, como você falou, ele dá esse caráter do produtor se sentir no ambiente dele, que é o rural, mas ele vendo uma propriedade e como é que funciona com o biogás. E para a gente demonstrar, inclusive para quem está nos acompanhando, eles estão vendo algumas imagens aí, né, dessa imersão, ou seja, uma vitrine virtual que mostra os processos pelos quais os animais, então, né, na criação, vão ter aí essa função de gerar esses dejetos, né, já acontece isso, e para dar uma reutilização para esse tipo de produto, torna-se aí algo renovável. E eu queria que você falasse então também sobre essas três frentes. A gente viu 3 exemplos de produção aí, né, por meio desses dejetos. É um novo destino e a gente sabe que o oeste do Paraná é líder na produção de proteína animal em várias frentes. Isso também é uma oportunidade de sustentabilidade, né, Elton? Bom, nós temos essa oportunidade de sustentabilidade com uma grande diferença, eu diria, em relação a outras práticas que nós também temos que fazer, que é você aderir a um processo sustentável com retorno econômico financeiro. Isto é, você faz proteção ambiental, tratamento de dejeto, protege o meio ambiente e ao mesmo tempo ganha dinheiro. E eu já vou explicar por quê. Porque quando você trata dejeto, você põe num biodigestor, você tem um produto chamado metano, que é o biogás. Esse produto ele tem diversas aplicações. A primeira e mais simples dela é aproveitamento do biogás puro, como ele sai, em caldeiraria. As cooperativas aqui da região já usam, uma série de indústrias já usam, como calor que a gente chama, que é energia térmica, para calor. Aquecer água, etc. Inclusive para gás de cozinha, você pode usar, na casa de um produtor ele usa e substitui o gás de cozinha. A diferença é que o feijão ele faz em 30 minutos, 25, 30 minutos um cozimento
com butano, que é o gás de cozinha, e com o biogás ele vai fazer em 40, 45, vai aumentar um pouco por conta do poder calorífico. Bom, mas isso é a primeira possibilidade, que é o uso térmico. A segunda é colocar num gerador e fazer a geração de energia. Inclusive, além dele poder usar essa energia, ele pode vender essa energia. Existe mercado para energia elétrica. E tem um terceiro piso, vamos chamar assim, que é a filtragem do biogás e a filtragem do metano para ter alta concentração de metano. A partir de 93%, 94% de concentração, ele vira, na nomenclatura brasileira, reconhecido pela Agência Nacional do Petróleo, ele vira biometano. Para uso veicular, ele pode usar no próprio automóvel, ele pode usar no seu utilitário, ele pode usar trator, já temos trator no mercado a biometano, e ele pode usar em frotas de caminhões. Indo um passo ainda adiante, que é isso que com certeza todos nós vamos poder ver no futuro, é a partir do biogás e do biometano, nós entrar no que a gente chama de combustíveis avançados. Um deles tem uma sigla em inglês, que é SAF, S-A-F. O mundo inteiro está atrás de SAF, que é um combustível de aviação sustentável. E ele pode e deve ser feito a partir de dejeto animal, de resíduos agroindustriais, para uso em aviões. É um combustível de alto valor agregado. E indo um passo adiante ainda, é aproveitar tudo isso, além de fazer combustíveis avançados, fazer hidrogênio, que é o que busca o mundo inteiro, né? Todo mundo que acompanha aí os jornais, televisão e etc., estão falando em hidrogênio. Esse é o potencial paranaense de hidrogênio. Nós, a partir desses dejetos, obtermos o hidrogênio. Então, nós temos em cada propriedade rural que tenha dejeto animal um potencial para hidrogênio, que é o combustível mais buscado no mundo na atualidade. O que nós vamos ter é que fazer os degraus e os produtores irem subindo essa escadinha devagar. Primeiro faz biogás, vai para o biometano, combustíveis avançados e depois hidrogênio. Isto é, nós estamos olhando de hoje para o futuro, num horizonte aí de 10, 15, 20 anos, e nós teremos isso nesta região com certeza. Eu vou relembrar também um dos detalhes que não foi dito aqui, que você ressaltou no início comigo, mas é também biofertilizante, né? Mais uma dessas utilizações. Sim, vamos dizer assim, na pressa de te dar as boas notícias do uso, a gente esquece, né, de falar de uma das questões que talvez hoje tenha, inclusive, a maior reconhecimento e atratividade para os produtores rurais. Que o substrato de tudo isso aí, quando termina o processamento todo da biodigestão, fica o que a gente chama tradicionalmente de um resíduo. Este resíduo do biodigestor, que chama-se digestato tecnicamente, ele é o biofertilizante. Então o agricultor só tem a ganhar com esses processos. E o melhor, que é a cereja do bolo, hoje ele tem financiamentos baratos para isso aí, e o Estado, o governo do Paraná, assume 5% da taxa de juro que ele contratar. Então, isso adquire altíssima viabilidade econômica para os projetos. Significa essa viabilidade econômica alta capacidade de retorno sobre o capital investido. Qual é a prova disso? É de que ele recupera o capital investido em 3, 4, 5 anos, em linhas de crédito que vão de 6 a 10 anos. Isto é, quando ele terminar de pagar o financiamento, ele já recuperou o investimento feito. É um alto negócio do ponto de vista financeiro. Muito bem. Elon, muito obrigada pelas suas explicações aqui com a gente no Agrofag e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu é quem agradeço e é importante os produtores terem essa preocupação, essa conta. Todos os produtores do Oeste que têm proteína animal têm potencial. É uma questão de elaborar um projeto, buscar viabilidade econômica e botar a mão na massa. Colocar em prática. Colocar em prática. Muito bem. Muito obrigado para vocês. E aqui nessa estação da Embrapa, a gente vai saber mais informações sobre uma prática de manejo importante, que é a dessecação. E a gente vai falar sobre esse assunto para a cultura da soja com o pesquisador Fernando Adega. Seja bem-vindo, Fernando. Agradeço o convite.
Aqui a gente pode ver então as demonstrações que vocês fizeram comparando aí as fases, né, em que foi realizada essa dessecação. Como é que o público que está vindo até aqui pode ver as diferenças entre essas fases, Fernando? Primeiramente a gente estava conversando com os agricultores o porquê que a gente faz a dessecação para colher soja, né? A técnica diz que são duas situações. Quando a gente tem planta daninha que pode atrapalhar a colheita, roscar no molinete, né, Celso? Ou senão quando você tem uma desuniformidade muito grande na área, como haste verde. Então, muita haste verde, planta seca. Essas são as duas situações, mas muitos produtores estão fazendo apenas para antecipar, para colher mais rápido e plantar a segunda safra, principalmente do milho safrinha. E aí o que nós tentamos mostrar? Olha, tudo bem, resolveu dessecar, ok, mas se fizer muito antecipado, fora da época, você pode ter uma perda grande. O correto é fazer em determinada época, que é isso que nós tentamos mostrar aqui para os produtores. E hoje, como que é o agricultor? Ele está fazendo essa técnica, vou fazer bem particular, para antecipar a colheita, para fazer safrinha, ou que ele quer colher, ver tudo uniforme? Celso, é interessante que os agricultores que passam aqui, eles olham, eles falam, eu sei que se eu fizer um pouco antes, eu acho que eu vou perder alguma coisa. O importante é que ele não sabe quanto que ele perde, sabe, Esse Celso? é o ponto que eu queria chegar, o ponto de fazer a aplicação. O ponto, tecnicamente, a gente fala que é no estádio 7.2, 7.3. Não é muito fácil ver isso no campo, então a gente tem falado assim, 75% das folhas amarelas, vargens amarelas, a gente tem certeza que o máximo de matéria seca já está naquela soja. Então assim, dali para frente não vai aumentar mais a produtividade, está feito. Seria o ponto para a gente dessecar. 75% de folha amarela e 75% de vargem amarela. Se fizer antes, Celso, pode ter perda muito, e quanto mais antes fizer, maior os níveis de perda. Já vimos perda de 40%, 30%, 15%. Então assim, qualquer dia que faz um pouquinho antes, quer dizer, não está a matéria seca pronta, pode ter perda. Diferença de herbicida e época do plantio, horário de aplicação do herbicida, afeta também essa produtividade, essa dessecação? Aí vai mais na eficácia dos produtos, né? Hoje tem basicamente dois produtos, um mais de contato, né? E outro um pouquinho que transloca um pouquinho mais na planta, mas para os dois herbicidas é o mesmo estágio. O que desseca mais que um produto de contato, a gente acolhe com 7 dias, o período residual é mais curto. O outro, que tem um pouco mais sistêmico, aí é 10 dias. Então tem um pouco de diferença de quando você aplica para colher, mas ambos podem ser utilizados para isso. Vou fazer um outro ajuste. Desculpa, você falou da clima, isso é muito importante. Do clima. Esse que é de contato, você pode aplicar até a noite que não tem problema. O outro que anda um pouquinho, se aplicar à noite já não funciona. Mas essa, Celso. Então é mais técnica a coisa. Mais técnica a coisa. Agora você acha, vou voltar de novo, você acha que o agricultor, ele fica muito ansioso, ele só quer tirar a lavoura e não percebe essa possibilidade de ele perder em produção? O que você está sentindo do público que vem vindo aqui? Eu acho assim que ele sabe que ele pode estar perdendo alguma coisa, mas ele não sabe quanto. O dia que ele souber quanto, ele para de arriscar fazer isso. E assim, ele tem feito mais o planejamento no milho do que na própria soja, né? Certo. Então assim, deixa a soja fechar certinho, às vezes não compensa fazer a dessecação, você vai ganhar 3, 4, 5 dias, deixa de gastar com o produto e tal. Lógico, se não tiver nenhum problema na cultura. É isso que eu queria chegar, veja bem, porque a gente vê o pessoal falando muito, não, eu preciso plantar um milho, eu preciso de rapidez, né? Mas se você vê que a soja já está com 70% aí chegando, era mais uns 5 dias, 10 dias, ela praticamente chega. Então é um risco talvez até de passar errado se ele tiver uma pressa maior de errar a aplicação. Imagina, né, Celso, se ele aplica 4 dias antes que ele deveria ter para chegar no estádio. Sim. 4 dias ele perdeu talvez 4 sacos de soja. Quanto que ele vai ter que colher de milho? Você acha que esses 4 dias vai adiantar? Exatamente. Então assim, a ideia hoje na agricultura é você não correr riscos, né? E acho que a dessecação antecipada ou fora do ponto certo é um grande risco. É porque se você faz a dessecação de haste verde, planta daninha, justifica. Agora, só para safrinha, eu não sei se justifica, é a minha opinião. Tecnicamente não justifica. Talvez justifique o sistema dele de produção, a logística, mas tecnicamente não. Aí era melhor pensar, talvez programar, plantar um pouco antes, ajustar. Sim. Planta um milho mais precoce, que aguenta um pouco mais, pensa um pouco nisso. Porque, na verdade, a cultura que é mais rentável é a soja. Né? Sim. Então, acho que é um pouco do sistema. Eu acredito então, com um tempo que o agricultor vai aplicando, aplica essa safra, na safrinha, aplica, na outra safra ele aplica e vai chegar no ponto ideal dele. Tomara. Vamos torcer e conhecer as cultivares, né? Às vezes uma é um pouco diferente da outra. E tentar sempre fazer bem feito, com calma, e tentar seguir, senão é perda de produção. Certo. Fernando, obrigada aí pelas suas informações que você trouxe para a gente. Essas são as principais indicações aí do tempo que o produtor deve fazer essa aplicação do dessecante, então. Certo. Eu que agradeço.
Em mais um ano, a Massey Ferguson está presente aqui no Show Rural Copavel e nós viemos até o estande para saber mais sobre as novidades. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o especialista de produto, Eduardo Lindt. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, Eduardo. Muito obrigado. Estamos aqui com o nosso conjunto MF8S e plantadeira Momentum, 18 linhas. Gostaríamos de ressaltar, né, que nós estamos com um trator que foi o trator do ano em 2021. Então, trator que foi pesquisado, foi feito pesquisas com produtores rurais, onde foi perguntado o que eles viam que seria necessário em um equipamento. E, entre eles, economia de combustível, conforto operacional, um bom desempenho, uma boa transmissão. Então, tudo isso que foi pesquisado com os produtores foi implantado nessa máquina aqui. Então, a gente vai ter um espaço entre o motor e a gabine que vai gerar um maior conforto para o operador, menos ruído, menos vibração e também a melhor performance do sistema do motor, pois vai conseguir admitir um ar mais limpo e vai trabalhar de maneira mais satisfatória para o cliente. Uma das novidades aqui, Isso. então, é esse sistema, né, de plantio que vocês estão trazendo aqui para os produtores no Show Rural. Além disso, então, é a primeira vez que vocês estão demonstrando esse trator 8S e mais a plantadeira. Isso, no Show Rural é a primeira vez que a gente está trazendo esse conjunto de equipamentos aqui para a feira. E essas demandas, né, apresentadas aí pelos produtores, muitas delas também falavam sobre baixo consumo de combustível, mais agilidade no plantio. Exatamente, foi uma das principais demandas que foi levantada pelos clientes, é o consumo de combustível, que hoje em dia é muito importante, e também o conforto, né? Dentro da gabine lá a gente vai ter todos os controles da máquina, vão estar posicionados à mão do operador, então ele não precisa estar se movimentando muito dentro da gabine, então você consegue ter o controle da máquina muito mais assertivo na ponta dos seus dedos. Conforto na cabine também, né, para o operador conseguir trabalhar de maneira aí mais ágil também, né? Isso. Porque a gente sabe que a jornada de trabalho do cliente é muito extensa, então você tem que ter um conforto dentro da gabine. Então a gente tem uma boa área envidraçada também, são 6 metros quadrados de área envidraçada, o que nos proporciona uma melhor visão ao nosso redor. E agora, em relação a esse conjunto em si, né? A gente pode ver os detalhes agora lá na plantadeira? Com certeza, vamos lá. Bora lá. Então, seguimos conhecendo aqui, né, esse sistema de plantio. Essa plantadeira Momentum é o destaque também, né, Eduardo? Correto. A nossa plantadeira Momentum, ela está vindo equipada agora com 18 linhas de 45 a 24 linhas de 45 centímetros. Ela tem bastante evoluções em relação ao modelo anterior, como o corte de 2 seções para o adubo. Então a gente vai ter uma economia de 50% de fertilizante já de saída já. Outra grande diferencial, o sistema de transferência de peso para as laterais dela, o que nos proporciona uma automação de chassi e dessa forma a gente consegue ter uma profundidade mais uniforme durante a semeadura, desde o centro da plantadeira até as linhas mais externas dela. É importante ressaltar também que ela tem toda uma automação de chassis que faz com que a gente consiga fazer o fechamento e a abertura dela através de um botão só, em um tempo muito curto. Em 45 segundos a gente consegue fazer o fechamento e outros 45 segundos a gente faz a abertura. Então, em lavouras que demandam de bastante transporte, a máquina que se sai muito bem. Aí o produtor aqui, a gente consegue ver que teria essa opção de 18 linhas, mas ela também pode ter aí um incremento de mais linhas ainda, né? Com Até certeza. quantas? Até 24 linhas de 45 centímetros, então a gente consegue atender desde um pequeno produtor até um produtor maior também. Em relação agora à distribuição de sementes, existe uma tecnologia específica nessa plantadeira, né? Correto. Essa plantadeira aqui, se a gente for olhar lá atrás, ela já tem um emblema dizendo que ela é Full Precision. Então a gente tem desde o sistema de distribuição de adubo e de sementes são da Precision Plant, que é uma empresa que a Aqua adquiriu. E de que forma funciona esse sistema? Esse sistema ele é controlado pelo trator lá, através do monitor, onde a gente vai somente setar quantas sementes a gente quer por metro linear. E ele vai fazer essa dosagem de sementes. Cada linha tem um motor, então essa semeadora, a gente gosta de falar que cada linha trabalha como se fosse uma semeadora. Então cada linha vai ter seu ajuste. Não existe mais, como você tinha antigamente, a necessidade de trocar correntes, engrenagens. É tudo através do monitor, através de toques. E isso traz para o produtor mais economia em relação a menos perdas também dessas sementes e até do adubo? Com certeza, a questão de sementes aí, a gente não tem mais o problema de sobreposição com sementes. Então, quando é que ela já plantou, ela não vai mais plantar. Então, você tem uma economia aí gigantesca na hora de fazer os arremates de talhão, cabeceiras ou coisas do tipo assim.
Então tem uma boa de uma economia que ela vai agregar aí ao produto. Você também comentou que ela tem essa capacidade de nivelamento, né? Dependendo do terreno, ela consegue equilibrar para distribuir bem nessa linha as sementes. Correto, ela consegue fazer o seu ajuste ao terreno, ela consegue copiar o terreno da melhor forma possível. São 30 graus para baixo e 30 graus para cima, então ela consegue ter uma boa se adapta muito bem ao terreno que a gente tem nas nossas condições que nós temos aqui, né? Certo. Obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Então tá. E em mais um ano, como já é tradição, o estande do Centro FAG é um ponto de conhecimento. Existem muitas informações aqui, todos os visitantes também têm acesso a muitas curiosidades trazidas pelos cursos. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Ana Paula Mourão, coordenadora de agronomia, em mais um ano muito movimentado aqui no Show Rural, né, Ana? Bem-vinda. Isso mesmo, Antoniela. Nós estamos aqui mostrando um pouquinho da FAG e focando nos cursos de agronomia, medicina veterinária e ciências biológicas, que tem mais relação com o agro, mas também com alguns serviços prestados de cursos da área de saúde. E aqui, como a gente pode acompanhar, né, ao nosso redor, muitos visitantes do Show Rural com interesse em saber um pouco mais sobre os cursos, sobre o que está sendo apresentado aqui. Conta para quem está em casa e não conseguiu vir até o Show Rural, o que vai encontrar aqui, né? O que encontra geralmente no estande do Centro FAG. Isso, é muito legal isso que você falou, porque além da curiosidade de vir, de saber dos cursos, você sempre sai daqui conhecendo um pouco mais. E na parte da agronomia, a gente mostra os insetos pragas, os insetos benéficos, mostramos a parte de germinação de sementes, temos um minhocário também aqui, imagens, né, no microscópio, na lupa, que a pessoa consegue ver sobre a ferrugem asiática. Na parte de medicina veterinária, vários órgãos dos animais, esqueletos que você conhece um pouco mais, mostrar também as tilápias e alguns peixes exóticos. Ciências biológicas, sempre aquela variedade de animais diferentes, aquela curiosidade de aprender como eles vivem, né? Como toda essa realidade e as diferentes classes desses animais. E na parte de saúde, a gente está medindo pressão, está também fazendo a parte de testes de glicemia com o pessoal da enfermagem. E quem quiser um pouco de terapia manual, dar uma relaxadinha, a fisioterapia também está aí. Muito bem. Os visitantes, como você falou, têm essa experiência, conseguem conhecer os cursos por meio da prática aqui, né? E participar também de dinâmicas, né? Conhecendo um pouquinho mais, brincando. Tem a roleta, o touro mecânico nesse ano, que é uma novidade. Exato. Então a gente tem... Quem passa por aqui e conhece um pouco, vai ganhar fichinhas que depois vai tentar sorte numa roleta, ganhar prêmios. Quem quiser se arriscar num touro mecânico também é possível. E, além disso, a gente fez um desconto especial. Quem quer ser aluno da FAG e vem até aqui o stand, né, e dá seu nome, tudo, fez o vestibular ou vai fazer o vestibular agendado, tem um desconto especial na primeira mensalidade. Muito bem. Lembrando também dos cursos, né, à distância que a FAG oferece, FAG Toledo, FAG Cascavel, né, o Centro FAG. Também a equipe da pós-graduação está aí oferecendo alguns cursos. Agora mesmo, um produtor rural que veio para cá, falou que estava interessado em fazer uma pós-graduação. Aqui também é um espaço de encontro para isso, né? Isso, se você tem interesse em fazer um curso de graduação, seja na FAG Toledo, seja na FAG Cascavel, se você pensa num curso de aperfeiçoamento, a gente tem os cursos de aperfeiçoamento profissional, a especialização e o EAD. Porque às vezes a pessoa quer alguns cursos específicos que a FAG oferece em EAD, também é o momento de você vir conversar e conhecer um pouco de tudo que a FAG oferece. E pra gente fechar, já que tem muita coisa para quem está em casa, né, conhecer, eu vou deixar para as imagens para mostrar para eles, mas também para fechar é dizer que o Centro FAG tem essa conexão com o Show Rural por conta das novidades tecnológicas para o agronegócio, né? Oportunidades que só se encontram aqui. Então, todos os anos a FAG faz questão de estar presente, né? Isso mesmo, estamos presentes há vários anos. É um ponto de encontro, né, de produtores, de interessados, de ex-alunos e alunos dos cursos da FAG. E um momento sempre de aprendizado, porque a FAG sempre acompanha a tecnologia, sempre acompanha as novidades, e é isso que a gente também está mostrando aqui.
Show Rural Copavel, mais uma vez aí demonstrando vários recordes, né? E os números não negam. Seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel, está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse balanço do movimento do Show Rural 2024. Seja muito bem-vindo mais uma vez, seu Dilvo. Obrigado. Nós tivemos a conclusão na última sexta-feira da 36ª edição do Show Rural Copavel. Foi o maior evento de todos os tempos. Tivemos aí quase 400 mil visitantes, tivemos a presença de 600 empresas, tivemos um número considerável de negociações, próximo aos 6 bilhões de reais. Tivemos um evento que teve muita presença de produtos rurais, não somente do Paraná, mas de toda a América do Sul, delegações dos países vizinhos. Tivemos a presença muito grande das autoridades do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença de autoridades também daqui do estado do Paraná, de outros estados. Eu acho que foi o evento mais significativo de todas as edições do Show Rural Copavel. Seu Dilvo, muito obrigada pela participação aqui com a gente, parabéns pelo evento em mais um ano aí sendo um sucesso e que o senhor continue trabalhando firme para dar tanto orgulho para a gente, assim quanto o senhor tem dado. Parabéns. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos os produtos rurais que estiveram aqui, agradecer a todos os participantes, expositores. Que Deus abençoe a todos e vamos começar a construir agora a 37ª edição que vai acontecer de 10 a 14 de fevereiro de 2025. Gente, então é isso. Esse foi o Agrofag especial na cobertura Show Rural 2024. Ao longo desses 5 dias, a gente também produziu diversos outros conteúdos que serão transmitidos daqui para frente, né, professor? Com certeza. É impossível fazer tudo em um programa só. Nas próximas edições, nós apresentaremos as nossas reportagens que foram feitas no Show Rural Copavel. É isso mesmo. Eu quero saber do Japer, como é que foi para você essa primeira experiência no Show Rural aqui pelo Agrofag, Japer? Sensacional, Antoniano, professor Celso, participar de um evento como esse nos enche de orgulho de ser brasileiro e de ser tão forte no agronegócio. É isso mesmo. Pessoal, então, até semana que vem com mais Agrofag. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.